Eu vi meu patrão enterrar um corpo no meio da roça de milho. Vi com esses olhos que a terra há de comer. Foi numa noite de lua cheia, lá pros anos de 1978, quando eu voltava da cidade carregando remédio para minha menina que estava com febre. E quando resolvi abrir a boca e contar o que vi, minha vida virou um inferno que durou mais de 20 anos. Mas hoje, com meus 70 anos nas costas, sentado aqui no meu alpendre, posso dizer, valeu a pena. Porque mentira tem perna curta, e a verdade sempre aparece, nem que demore. Mas antes de eu começar a contar direito essa história, queria pedir para você que está me ouvindo aí, se inscreve no canal, se ainda não é inscrito, e deixa nos comentários de onde você está me escutando. Me dá uma alegria no coração saber que tem gente de todo canto do Brasil me dando atenção. E se puder, deixa um like aí para me dar força para continuar contando essas histórias da minha vida. Meu nome é José da Silva, mas todo mundo me conhece por seu Zé. Nasci aqui no interior de Minas mesmo, numa cidadezinha pequena chamada Santa Olinda do Sapucaí, lá pro ano de 1953. Sou filho de gente pobre, meu pai era lavrador e minha mãe lavadeira. A gente vivia do que a terra dava e do que conseguia com o trabalho das mãos. Estudei foi pouco, só até a 4ª série, porque tinha que ajudar em casa. Quando meu pai morreu, eu tinha uns 12 anos, e sobrou para mim, que era o mais velho dos filhos, ajudar minha mãe a criar meus 4 irmãos. Então largava o caderno e pegava a enxada, trabalhando desde cedo na roça dos outros, ganhando uns trocados aqui, uns trocados ali. Quando fiz meus 20 anos, consegui emprego na Fazenda São José, que era a maior da região inteira. O dono era o Coronel Augusto Ferreira, um homem rico, poderoso, dono de tanta terra que nem se via o fim. Tinha gado, tinha cafezal, tinha plantação de milho e feijão. Todo mundo na cidade tinha respeito, ou melhor, tinha era medo dele. Porque o Coronel Augusto mandava e desmandava em tudo e em todos. Eu trabalhava como peão na lavoura de milho. O serviço era pesado, de sol a sol, mas o pagamento vinha certinho todo mês, e aquilo ajudava minha mãe e meus irmãos. Trabalhava junto com outros peões, tudo gente simples que nem eu, que precisava daquele emprego para não passar fome. O coronel era um homem alto, forte, com um bigodão grosso e olhar pesado. Andava pela fazenda montado num cavalo, sempre de chapéu de couro e bota, gritando ordem pros capatazes, e os capatazes gritavam para a gente. Era assim que funcionava, a gente abaixava a cabeça e obedecia. Foi em 1976 que casei com minha Aparecida. Conheci ela numa festa de São João. Era uma moça bonita, trabalhadora, filha de um sapateiro da cidade. Casamos na igreja, festa simples com bolo de fubá e refrigerante, e fomos morar numa casinha de apique que eu mesmo construí num cantinho de terra lá nos fundos da fazenda, que o coronel deixou eu usar. Minha Cida era minha vida. Acordava junto comigo quando o galo cantava, fazia minha marmita, cuidava da nossa casinha. Em 1977 nasceu nossa primeira filha, a Mariana. Uma menina miudinha mais esperta, que enchia nossa vida de alegria mesmo com a gente tendo tão pouco. A vida seguia. Trabalho duro, dinheiro curto, mas a gente tinha um ao outro. Tinha nossa menina, tinha fé em Deus que ia melhorar. O coronel eu via de longe, dava bom dia quando ele passava a cavalo, mas não tinha intimidade nenhuma. Ele era o patrão rico, eu era só mais um peão. Tudo mudou numa noite de março de 1978. A Mariana estava com febre alta, febre que não baixava com chá, com pano molhado, com reza. Minha Cida estava desesperada, e eu também. No terceiro dia de febre, resolvi ir na cidade buscar remédio, mesmo sendo de noite, mesmo sabendo que ia ter que andar mais de 1 hora a pé pela estrada de terra. Saí de casa umas 9 horas da noite. A lua estava cheia, iluminando o caminho, e eu ia rezando baixinho, pedindo para Deus curar minha filhinha. Andei por aquela estrada cheia de pedra e buraco até chegar na cidade. Bati na porta da farmácia, o dono abriu reclamando da hora, mas vendeu o remédio quando viu que era urgência. Voltei pela mesma estrada. Já passava da meia-noite. O silêncio era danado, só os grilos cantando e o vento nas árvores. Eu vinha apressado, doido para chegar logo em casa e dar o remédio para a menina. Foi aí que, passando pela beirada da roça de milho, vi uma luz se mexendo, luz de lampião. Achei estranho, porque ninguém ficava na roça àquela hora.
Pensei que podia ser ladrão, podia ser bicho. Parei, me escondi atrás de uns matos, e fiquei olhando. E foi ali, meu amigo, que vi o que não devia ter visto. O coronel Augusto estava ali com 2 capatazes, o Zé Roberto e o João Preto, os 3 cavando um buraco fundo no meio da plantação. E do lado deles, no chão, tinha um corpo enrolado num cobertor velho. Vi quando puxaram aquele cobertor e jogaram o corpo dentro do buraco. Vi uma mão caindo para fora. Era gente. Era um corpo de gente. Meu sangue gelou na hora. As pernas ficaram moles. O coração batia tão forte que pensei que iam me escutar, mesmo eu estando longe. Fiquei ali, quieto feito pedra, vendo aqueles 3 homens enterrando aquele corpo que nem quem enterra cachorro morto. Ouvi quando o coronel falou para os capatazes: ninguém pode saber disso. Se alguém descobrir, vocês sabem o que acontece. Eles cobriram o buraco com terra, alisaram bem, jogaram folha seca por cima. Depois foram embora levando as ferramentas e o lampião. Fiquei mais um tempo escondido, tremendo, suando frio mesmo a noite estando fresca. Quando tive certeza que tinham ido embora, saí correndo dali, o vidro de remédio apertado na mão, tropeçando no escuro, com medo de tudo. Cheguei em casa sem fôlego. Minha Cida estava com a Mariana no colo, a menina gemendo baixinho. Dei o remédio para ela com a mão tremendo, e minha mulher logo viu que tinha algo errado. Que foi, Zé? Cê está branco. Não consegui falar naquela noite. Disse que tinha visto um bicho na estrada, que tinha me assustado. Ela acreditou. Deitamos os 3 na cama, e enquanto elas dormiam, eu fiquei de olho aberto a noite toda, olhando pro teto de palha, pensando no que diabos eu ia fazer com aquilo que tinha visto. Passaram os dias, e eu não conseguia tirar aquilo da cabeça. Via aquela cena de novo e de novo, que nem filme que não para de passar. O corpo no cobertor, a mão caída, o buraco fundo, a voz do coronel dizendo que ninguém podia saber. Nos dias que vieram depois daquela noite, vivi que nem alma penada. Acordava no meio da noite suando frio, vendo aquela cena de novo. O corpo enrolado, o buraco, as vozes. Não conseguia comer direito, empurrava a comida no prato. Minha Cida logo percebeu. Zé, que cê tem? Cê está tão diferente, parece que viu o diabo. Eu desviava o olhar. É cansaço, mulher. Serviço está pesado. Mas não era cansaço não. Era o peso daquele segredo me esmagando por dentro. Eu sabia de um crime, de uma morte, e ficar calado me fazia sentir sujo de algum jeito. Mas ao mesmo tempo, tinha medo. Medo do que o coronel podia fazer comigo, com minha família, se descobrisse que eu vi. Porque eu conhecia as histórias que o povo contava. Gente que tinha desafiado o coronel e sumiu do mapa. Trabalhador que reclamou das condições e perdeu tudo. O coronel Augusto tinha polícia no bolso, tinha o prefeito, tinha até o juiz. Era dono da cidade inteira. Fiquei uma semana naquela agonia, trabalhando na roça sem ver nada, evitando passar perto do lugar onde tinha visto o enterro. Toda vez que o coronel aparecia na fazenda, eu abaixava a cabeça mais ainda, com medo dele ler nos meus olhos o que eu sabia. Foi no 7º dia que tomei uma decisão. Não dava mais para viver assim, carregando aquilo sozinho. Precisava contar para alguém, mas para quem? A polícia da cidade era do coronel. O delegado, seu Arnaldo, era compadre dele, ia lá na fazenda todo fim de semana jogar baralho e beber cachaça. Pensei no padre da cidade, o padre Antônio. Ele era gente boa, tinha chegado fazia pouco tempo na paróquia, vindo de fora. Não tinha ligação com o coronel, até criticava nos sermões quando o povo era maltratado. Talvez ele pudesse me ajudar, me dizer o que fazer. Num domingo depois da missa, pedi para falar com o padre sozinho. Entramos na sacristia, aquele quartinho nos fundos da igreja que cheirava a cera de vela. O padre me olhou com aqueles olhos bondosos e perguntou: que te aflige, meu filho? E eu desabei, contei tudo. A noite que voltei da cidade, o que vi na roça, o corpo enterrado, o coronel e os capatazes. Falei chorando, as palavras saindo atropeladas. O padre ficou branco, passou a mão no rosto, fez o sinal da cruz, andou de um lado para o outro. José, ele disse, isso é muito sério. Um crime desses não pode ficar escondido. Mas você sabe o perigo que corre denunciando um homem como o coronel Augusto? Eu sabia, mas alguma coisa tinha mudado dentro de mim. Eu sei, padre, mas não consigo mais dormir em paz. O padre pensou um tempão.
Tem um promotor lá na capital, em Belo Horizonte, Dr. Maurício Costa. É um homem honesto, que não se vende. Ele veio aqui faz uns meses investigando umas denúncias de trabalho escravo em outras fazendas. Acho que ele é a pessoa certa para ouvir sua história. Senti uma pontinha de esperança. Mas como eu vou até Belo Horizonte, padre, não tenho dinheiro para passagem, não posso faltar no trabalho se não perco o emprego. O padre botou a mão no meu ombro. Deixa comigo. Vou arranjar a passagem de ônibus, vou fazer uma carta para apresentar você pro Dr. Maurício. Você só precisa ter coragem de ir lá e contar tudo. Saí da igreja com o coração menos pesado, mas mais assustado também. Porque agora não era mais só segredo na minha cabeça. Agora outras pessoas sabiam. Contei para minha Cida naquela noite. Ela ficou apavorada. Zé, cê está doido? Esse homem pode acabar com a gente. Pode matar a gente. Ela chorava agarrada em mim, e eu sentia ela tremendo de medo. Cida, eu disse, se eu não fizer nada, vou morrer por dentro um pouquinho todo dia. Vou olhar para Mariana quando ela crescer e saber que fui covarde. Não quero que nossa filha tenha um pai assim. Ela chorou muito, mas no fim me abraçou forte. Então a gente enfrenta isso junto. Eu, você e Deus. 3 dias depois, peguei o ônibus das 6 da manhã para Belo Horizonte. Avisei no trabalho que estava doente, pedi pro colega cobrir meu turno. Levava a carta do padre no bolso da camisa, junto com os trocados para comer alguma coisa. A viagem foi longa, quase 4 horas. Eu ia olhando pela janela, vendo os morros de Minas, as cidadezinhas passando. Pensava em voltar atrás a cada minuto, mas alguma coisa me empurrava para frente. Cheguei na rodoviária de Belo Horizonte tonto. Nunca tinha visto cidade tão grande. Tanta gente, tanto carro, tanto barulho. Pedi informação, peguei outro ônibus, e finalmente cheguei num prédio enorme, cheio de gente bem vestida subindo e descendo escada. Mostrei a carta do padre para um guarda, que me indicou o andar. Subi de elevador, coisa que nunca tinha usado na vida, e quase caí quando aquela caixa começou a subir. Cheguei tremendo na porta do gabinete do Dr. Maurício. A moça da secretária olhou para mim meio assim. Eu tava com minha melhor roupa, mas era roupa simples, surrada. O senhor tem hora marcada? Expliquei que não, mas que o padre tinha feito uma carta, que era urgente. Ela pegou a carta, entrou numa sala, voltou depois de um tempo. O doutor vai receber o senhor. Entrei numa sala grande, com mesa cheia de papel, estantes cheias de livros até o teto. Atrás da mesa estava o Dr. Maurício, um homem de uns 40 anos, de óculos, cabelo meio grisalho. Senta, seu José, ele disse, apontando para a cadeira. O padre Antônio fala bem do senhor aqui na carta. Disse que o senhor viu algo grave e quer denunciar. Respirei fundo. Era agora. Doutor, eu vi uma coisa que não era para ter visto, e comecei a contar de novo. A noite de março, a volta da cidade com remédio, a luz na roça, o coronel e os capatazes, o corpo enterrado. Cada detalhe que lembrava. O doutor anotava tudo, fazia pergunta, pedia para eu repetir alguns pontos. Quando terminei, ele ficou quieto um tempo. Depois falou, seu José, o senhor sabe que o coronel Augusto é um homem muito poderoso lá na região de vocês, né? Tem muito dinheiro, muita influência. Eu sei, doutor, respondi, mas não posso mais viver sabendo o que sei e não fazer nada. Ele me olhou com respeito. O senhor é corajoso, mas vou ser franco, investigar o coronel não vai ser fácil. Ele tem conexões, advogados caros. E o senhor, sendo a testemunha principal, vai sofrer. Tá preparado? Minhas mãos suavam. Limpei na calça. Se eu não fizer nada, doutor, vou morrer por dentro. Prefiro sofrer fazendo certo. Ele balançou a cabeça devagar. Então vamos em frente. Mas precisamos fazer isso direito. Vou abrir uma investigação. Vou precisar que o senhor me desenhe um mapa mostrando onde foi o enterro. Lembra de mais alguma coisa? Passei umas 2 horas ali. Desenhei o mapa da fazenda como pude. Marquei onde ficava a roça de milho, onde tinha visto o enterro. Descrevi os capatazes, o coronel, as ferramentas que usaram. O doutor gravava tudo num gravador daqueles antigos. Quando terminamos, ele me deu um cartão. Seu José, volta para casa e continua sua vida normal. Não conta para ninguém além da sua esposa e do padre que veio aqui. Vou começar a investigação, mas vai demorar. Se algo acontecer, se perceberem que denunciou, me liga nesse número.
Voltei para casa naquele mesmo dia. Chegando já era noite. Minha Cida me esperava ansiosa na porta. E aí, Zé, como foi? Contei tudo baixinho, dentro de casa, com medo até das paredes ouvirem. Ela chorou de alívio e de medo ao mesmo tempo. Deitamos cedo, mas eu não conseguia dormir. Ficava pensando no que ia acontecer. Nos dias seguintes, tentei manter tudo normal. Acordava cedo, ia trabalhar na roça, voltava no fim da tarde. Mas cada olhar do capataz me deixava nervoso. Cada vez que o coronel passava a cavalo, meu coração disparava. Será que sabiam? Será que alguém tinha me visto naquela noite? Passou uma semana, 2 semanas, 1 mês. Nada acontecia. Comecei a pensar que talvez não ia dar em nada, que o coronel era poderoso demais. Foi numa tarde de abril, uns 40 dias depois da minha ida em Belo Horizonte, que vi um carro diferente, entrando na fazenda. Um carro preto, de governo, com uma placa oficial. Meu coração acelerou. Seriam eles? O carro parou na frente da sede. Desceram 3 homens de terno, com pranchetas e máquina de tirar foto. Vi o coronel saindo para receber eles, a cara dele ficando vermelha de raiva. Começou uma discussão. Os homens mostravam papel, documento. O coronel gritava, mas os homens não recuavam. Eu estava longe, fingindo trabalhar na irrigação, mas olhando tudo. Os outros peões também pararam para ver. Quem será aquela gente? Deve ser problema com imposto, ou fiscal do trabalho. Ninguém imaginava que tinha a ver com o corpo enterrado. Os homens ficaram na fazenda o dia inteiro. Visitaram os alojamentos dos trabalhadores, tiraram foto de tudo, conversaram com alguns peões. Quando passou perto de mim, um deles me olhou um segundo a mais, e eu tive certeza. Eram os investigadores do Dr. Maurício. Mas eu não podia mostrar que sabia. Abaixei a cabeça e continuei trabalhando, as mãos tremendo enquanto segurava a mangueira. No fim da tarde os homens foram embora. O coronel estava transtornado. Chamou os capatazes numa reunião dentro da sede. Eu via de longe pela janela, eles conversando nervosos, o coronel batendo na mesa. Naquela noite, quando voltava para casa, o Zé Roberto, um dos capatazes que estava lá na noite do enterro, me parou no caminho. Era um homem grande, forte, com uma cicatriz no rosto. Ei, Zé, ele disse chegando perto. Viu aqueles homens hoje? Vi, sim senhor, respondi tentando manter a voz firme. Quem eram? Fiscal do governo. Tão procurando pelo em ovo, querendo arrumar confusão pro coronel. Ele me olhou fixo nos olhos. Fizeram pergunta para você? Não, senhor. Não falei com eles. Ele continuou me encarando. Pois fica esperto. O coronel está desconfiado que tem alguém dando língua, falando da fazenda pros homens do governo. Se ele descobrir quem é, passou o dedo no pescoço fazendo o gesto de quem degola. Entendeu? Engoli seco. Entendi, senhor. Ele deu um tapa forte nas minhas costas, e foi embora. Fiquei ali parado no meio do caminho, as pernas bambas. Quando cheguei em casa, contei para Cida. Ela ficou branca. Zé, eles estão desconfiando. A gente precisa sair daqui antes que seja tarde. E ir para onde? Cida, com que dinheiro? A gente não tem nada. Ela chorou abraçada em mim. Eu estou com medo, Zé. Muito medo. Eu também tava. Mas tinha ido longe demais para voltar atrás. A tensão na fazenda cresceu. O coronel andava de cara fechada, gritava com todo mundo, mandou embora 3 peões sem motivo. Os capatazes vigiavam todo mundo. Era como se uma tempestade tivesse se formando. Uma semana depois, fui chamado na sede. Meu sangue gelou. O recado veio pelo João Preto, o outro capataz que estava na noite do enterro. O coronel quer falar com você. Agora. Caminhei até a sede que nem quem vai pro matadouro. Cada passo pesava. Pensei em correr, em pegar minha família e fugir. Mas para onde? Entrei na sede. O coronel estava sentado numa poltrona de couro, charuto na mão, me olhando com aqueles olhos frios. Os 2 capatazes, Zé Roberto e João Preto, estavam um de cada lado, de braço cruzado. Senta, José, o coronel disse apontando para a cadeira. Sentei na beirada, as mãos suando, o coração batendo forte demais. José, ele começou soltando fumaça do charuto. Você trabalha aqui faz quantos anos? 5 anos, coronel. 5 anos. Sempre foi bom trabalhador, nunca deu problema. Fez uma pausa. Até agora. Minha garganta secou. Coronel, eu não. Ele levantou a mão me interrompendo.
Tem um passarinho me contando que você anda conversando com gente de fora, contando história da fazenda. Isso é verdade? Não, senhor. Eu não mente para mim. Ele gritou batendo o punho na mesa. O grito ecoou. Eu tremia na cadeira. Os capatazes deram um passo para frente. Coronel, consegui dizer com a voz embargada, eu juro que não falei nada com ninguém. Trabalho aqui faz 5 anos. O senhor sempre me tratou bem, porque eu ia querer prejudicar? Ele me encarou por um tempo que pareceu uma eternidade. Depois deu uma baforada no charuto. Sabe o que eu faço com traidor, José? Não consegui responder. Eu acabo com eles, ele continuou, a voz baixa e ameaçadora. Acabo com a vida deles, com a família deles. Entendeu? Sim, senhor. Então vou te dar uma chance. Uma única chance. Se eu descobrir que foi você que trouxe aqueles fiscais aqui. Ele se levantou, veio até mim, pôs a mão pesada no meu ombro. Você, sua mulher e aquela filhinha vão desaparecer. E ninguém vai achar vocês. Ficou claro? As lágrimas ardiam nos olhos, mas não deixei cair. Ficou claro, coronel. Ótimo. Agora sai daqui. Saí daquela sala com as pernas moles. Quando cheguei num canto afastado, vomitei atrás de uma árvore. O medo me consumia. Voltei para casa mais cedo, fingindo que estava doente. Minha Cida viu minha cara. Que foi? Contei tudo chorando. Ela abraçou a Mariana, que brincava no chão sem entender nada. Zé, a gente tem que fugir. Hoje. Fugir para onde? Ele tem gente na região inteira. Tem poder. Vai achar a gente onde a gente for. Naquela noite não dormi. Fiquei sentado no degrau da porta olhando pro escuro. Cada barulho eu pensava que eram eles vindo buscar a gente. No dia seguinte, fui trabalhar que nem um morto-vivo. Os outros peões me olhavam de canto, sussurravam quando eu passava. Todo mundo sabia que quando o coronel chamava alguém daquele jeito, ou a pessoa era mandada embora, ou coisa pior. Foi no meio da manhã que o seu dito, um peão mais velho, se aproximou enquanto trabalhávamos na mesma fileira. Zé, ele disse baixinho fingindo arrumar a enxada, não sei o que você fez, mas está todo mundo comentando que o coronel mandou vigiar você. Diz que contratou uns homens para te seguir. Meu sangue gelou. Seguir para quê? Para ver se você encontra com alguém, se faz alguma coisa. Zé, se você fez besteira, some daqui enquanto é tempo. Agradeci o aviso. Como eu ia falar com o Dr. Maurício se estava sendo vigiado? Naquela noite, depois que Cida e Mariana dormiram, saí escondido pela janela dos fundos. Precisava chegar na cidade, no orelhão perto da praça, para ligar pro Dr. Maurício. O cartão com o número dele estava escondido dentro da sola do meu sapato. Caminhei pelos matos, desviando da estrada, usando só a luz da lua. Levei quase 2 horas. Cheguei suado, arranhado pelos espinhos, com medo de tudo. Cheguei no orelhão já passava da meia-noite. Coloquei as moedas com a mão tremendo e disquei. Tocou, tocou. Ninguém atendia. Na 5ª chamada, uma voz sonolenta atendeu. Alô, Dr. Maurício? É o José da Silva, lá de Santa Rita. Seu José? A voz dele ficou esperta na hora. Que aconteceu? Contei tudo atropelado. A visita dos investigadores, a reunião com o coronel, as ameaças, a vigilância. Doutor, eu estou com medo. Ele ameaçou minha família. Não sei mais o que fazer. Ouvi ele respirar fundo. Seu José, me escuta. A investigação está avançando. Os homens que foram aí acharam umas coisas erradas na fazenda. E isso deu autorização para a gente ir mais fundo. Tô preparando um mandado de busca para escavar o lugar que o senhor indicou. Mas preciso que o senhor aguente firme só mais uns dias. Doutor, ele vai me matar. Vai matar minha família. Não vai não, seu José. Vou pedir proteção policial pro senhor. Foi quando ouvi barulho de motor. Virei e vi um carro vindo devagar pela rua vazia. Meu coração parou. Era a caminhonete do Zé Roberto. Doutor, eles me acharam. Tenho que desligar. Seu José, não, desliguei. Saí correndo, mas a caminhonete acelerou. Corri pelas ruas, o motor rugindo atrás, os faróis me iluminando. Entrei por um beco, pulei uma cerca, corri entre as casas. Ouvi porta de carro batendo, vozes gritando. Tá ali, pega ele. Corri até não aguentar mais. Os pulmões queimando, as pernas pesando. Me escondi atrás de umas caixas de lixo no fundo de uma casa, a mão tampando a boca para abafar a respiração. Ouvi passos perto. Vozes. Deve ter ido para lá.
Procura direito. O coronel quer ele vivo. Fiquei ali escondido por horas. Só quando o sol começou a clarear saí do esconderijo. Tava sujo, cansado, apavorado. Voltei para casa pelos matos de novo. Cheguei, já era quase meio-dia. Minha Cida tava desesperada. Zé, onde cê tava? Vieram aqui procurar você de madrugada. Bateram na porta, gritaram. Abracei ela e a Mariana. Cida, chegou a hora. A gente vai ter que confiar em Deus, porque não tem mais para onde correr. No dia seguinte não fui trabalhar. Fiquei trancado dentro de casa. Tinha medo de sair, medo de ficar. Foi no fim da tarde que o milagre aconteceu. Ouvi sirenes. Muitas sirenes. Barulho de carro, muito carro, vindo pela estrada da fazenda. Abri a janela e vi uma cena que nunca vou esquecer. Era polícia. Muita polícia. Carro do governo. Uma ambulância. Dezenas de homens entrando na fazenda São José. Minha Cida veio do meu lado segurando a Mariana. Zé, que está acontecendo? Acho que o doutor Maurício conseguiu. Acho que eles vieram fazer a busca. Ficamos ali olhando de longe. Vimos quando cercaram a sede, quando entraram com papel na mão, quando prenderam o coronel Augusto de algema. O coronel gritava, esperneava, apontava o dedo. Mesmo de longe dava para ver a raiva no rosto dele. Os capatazes Zé Roberto e João Preto também foram presos. Mas a coisa não parou aí. Vi quando um grupo de homens com ferramenta foi direto pro milharal, pro lugar que eu tinha marcado no mapa. Levavam pá, equipamento, máquina de tirar foto. Iam cavar. Iam achar o corpo. Meu Deus do céu, murmurei, vai aparecer. A verdade vai aparecer. Passaram horas. A noite caiu e montaram umas luzes fortes na roça. De longe parecia filme. Luzes iluminando a plantação, dezenas de pessoas trabalhando. Deve ter sido umas 10 da noite quando ouvi os gritos. Gritos de quem tinha achado alguma coisa. Mesmo da casinha, longe assim, dava para perceber a correria. Não dormi aquela noite. Fiquei acordado rezando, esperando, com medo do que ia acontecer depois. No dia seguinte de manhã cedo bateram na porta. Eram 2 policiais, e o doutor Maurício. Meu coração quase parou, mas quando vi o rosto do doutor, percebi que não era para me prender. Seu José, ele disse apertando minha mão com força, achamos os restos mortais exatamente onde o senhor indicou. E não era só um corpo não, eram 2. A palavra ecoou na minha cabeça. Eram 2 pessoas enterradas ali. Preciso que o senhor venha com a gente prestar depoimento, o doutor continuou. Vai ser hoje mesmo, aqui na cidade. Vamos montar base no fórum. O senhor está sob proteção policial agora. Ninguém vai encostar um dedo na sua família. Olhei para minha Cida. Ela segurava a Mariana, os olhos vermelhos, mas fez que sim com a cabeça. Era hora de ir até o fim. Fui levado para o fórum da cidade numa viatura. As ruas estavam cheias. A notícia tinha se espalhado. O coronel Augusto preso. Corpos achados na fazenda. A cidade inteira estava em choque. No fórum passei horas dando depoimento. Contei tudo de novo com detalhes para promotores, delegados. Desenhei mapas, respondi 1000 perguntas. Foi cansativo, mas também foi libertador. Cada palavra que saía era um peso a menos. Seu José, o doutor Maurício me disse no intervalo, o senhor sabe quem eram as vítimas? Fiz que não. Um era o Antônio Mendes, trabalhador que tinha processado o coronel por maus tratos. Desapareceu faz 3 anos. A família nunca parou de procurar. Ele parou. O outro era o filho dele, o Pedrinho, de 16 anos. Os 2 foram mortos e enterrados juntos. Senti as lágrimas descerem. Um homem e um menino. Um pai e um filho. Meu Deus do céu. Graças ao Senhor, o doutor pôs a mão no meu ombro. Essas famílias vão poder enterrar seus mortos direito. E o coronel vai pagar. Mas se você acha que a história acabou aí, se engana. Porque o inferno que eu ia viver estava só começando. Me conta nos comentários se você teria tido coragem de fazer o que eu fiz. E deixa seu like se está acompanhando até aqui. Nos dias seguintes, mesmo com proteção da polícia, minha vida virou um caos. A cidade se dividiu. Metade me via como herói, como o homem que teve coragem. A outra metade me via como traidor, como o peão ingrato que destruiu o maior patrão da região. Perdemos a casinha. Fomos despejados. Tivemos que ir morar na casa da minha mãe, num quartinho apertado onde já morava ela e meus irmãos.
7 pessoas num cômodo só. Não consegui mais emprego. Ninguém queria contratar o homem que tinha derrubado o coronel. Os fazendeiros tinham medo. Os comerciantes não queriam problema. Fui rejeitado em todo lugar. Minha Cida tentou trabalhar de empregada, mas as famílias ricas da cidade fecharam as portas para ela. Começamos a passar fome. Teve dia que só comemos farinha com sal, mas o pior eram as ameaças. Bilhetes enfiados debaixo da porta. Você vai pagar, traidor. Sua família vai sofrer. Ligações no meio da noite, só com respiração pesada do outro lado. Uma noite jogaram uma pedra na janela da casa da minha mãe. A pedra tinha um bilhete amarrado. Próxima vez é bala. Minha mãe chorava toda noite. Meu filho, por que você foi se meter nisso? A gente está sofrendo por causa da sua teimosia. Aquelas palavras doíam mais que qualquer ameaça. Minha própria mãe me culpando. Nos momentos de desespero eu me perguntava, valeu a pena? Valeu a pena destruir minha família por questão de consciência? O julgamento do coronel foi marcado para 6 meses depois. 6 meses longos onde tive que viver escondido, protegido pela polícia, vendo minha família definhar. A Mariana adoeceu de desnutrição. Minha menina que era cheia ficou magra, pálida, sem energia. Não tinha dinheiro nem para remédio. Minha Cida emagreceu tanto que parecia um fantasma. Teve momentos que pensei em desistir, em ir até o doutor e dizer que tinha mentido tudo, só para nos deixarem em paz. Mas aí pensava no Antônio Mendes e no filho dele, no Pedrinho de 16 anos, enterrados que nem bicho, e sabia que não podia desistir. O dia do julgamento finalmente chegou. Foi num dia quente de outubro de 1978. O fórum estava lotado. Gente de toda a região tinha vindo. Jornalista de Belo Horizonte, até de São Paulo. O caso tinha ficado conhecido. Entrei no tribunal tremendo. O coronel Augusto estava lá, sentado com seus advogados de terno caro, me olhando com ódio. Os capatazes Zé Roberto e João Preto também iam ser julgados. Fui chamado para depor. Subi no banco das testemunhas com as pernas bambas. O advogado do coronel, um homem alto de terno cinza, veio para cima de mim. O senhor bebe, não é, seu José? Não, senhor. Nunca bebi na vida. Mas já teve problema de cabeça, não teve? Não, senhor. Nunca tive. Então o senhor espera que a gente acredite que um peão simples conseguiu ver um enterro no meio da noite, longe assim, e lembrar de tudo meses depois? Eu vi o que vi, senhor. E a prova está aí. Os corpos foram achados exatamente onde eu falei. O advogado sorriu com desdém. Sim, os corpos. Que conveniente. O senhor não poderia ter simplesmente ouvido boato e objeção. O doutor Maurício se levantou. A defesa está intimidando a testemunha e duvidando de prova pericial já confirmada. O juiz bateu o martelo. Acatada. Doutor Silveira, mude a pergunta. O advogado me fuzilou com o olhar. Passou 2 horas tentando me fazer contradizer, me confundir. Mas eu mantive minha história. Porque não era história. Era verdade. Quando desci do banco estava encharcado de suor, cansado. Mas tinha feito minha parte. Tinha olhado nos olhos do coronel e contado tudo. O julgamento durou 3 dias. Testemunhas foram chamadas. Peritos explicaram os laudos. A viúva do Antônio Mendes depôs chorando, contando como o marido e o filho tinham sumido, como tinha procurado em todo lugar. No 3º dia o júri se retirou para decidir. Ficamos esperando 5 horas que pareceram 5 anos. Eu, minha Cida, minha mãe, todos sentados nos bancos duros, rezando. Quando o júri voltou, o silêncio era total. O juiz perguntou, senhores jurados, qual o veredito? O porta-voz se levantou. Quanto ao crime de homicídio do senhor Antônio Mendes e de seu filho Pedro Mendes, consideramos o réu Augusto Ferreira culpado. Um murmúrio passou pelo tribunal. A viúva do Antônio desabou em choro. Minha Cida apertou minha mão. Senti as lágrimas descerem. Quanto aos réus José Roberto Silva e João Pedro Santos, cúmplices no crime, também consideramos culpados. O juiz bateu o martelo. Augusto Ferreira, você foi considerado culpado de homicídio. Eu te condeno a 40 anos de prisão. José Roberto Silva e João Pedro Santos, condenados a 25 anos cada um. O coronel explodiu. Isso é mentira. Eu sou inocente. Esse peão mentiroso inventou tudo. Teve que ser segurado por policiais, gritando, ameaçando, enquanto era levado para fora.
Saí daquele fórum com alívio e medo misturados. Alívio porque justiça tinha sido feita. Medo porque sabia que mesmo preso, o coronel tinha poder, tinha gente do lado dele que podia fazer mal. E eu estava certo em ter medo. Nos meses seguintes a perseguição piorou. Fomos expulsos da casa da minha mãe. Os vizinhos reclamavam, diziam que a gente trazia problema. Minha própria mãe, pressionada, pediu para a gente sair. Ficamos na rua. Dormimos debaixo de marquise, em praça, onde conseguia. Minha menina Mariana, com 3 anos, dormindo no colo da mãe no frio, com fome, doente. Foi o fundo do poço. Teve uma noite, sentado numa praça com minha família tremendo de frio, que olhei para o céu e gritei por dentro: Deus, por que está me castigando? Fiz o certo. Por que estou sofrendo assim? Foi quando senti uma mão no meu ombro. Era o padre Antônio. Ele tinha nos procurado pela cidade inteira. José, vem, vocês vão ficar na casa paroquial. Choramos nos braços dele. O padre nos deu abrigo, comida, roupa limpa. Pela primeira vez em meses dormimos num lugar seguro e quente. Seu José, o padre me disse na manhã seguinte enquanto tomávamos café, fiz uns contatos. Tenho uma família em Belo Horizonte, amigos meus, que estão precisando de caseiro pro sítio deles. Não paga muito, mas tem casa para morar, comida garantida. E vocês estariam longe daqui, seguros. Olhei para Cida. Ela fez que sim. Não tinha mais nada nos prendendo ali. Nenhuma família nos queria perto. Uma semana depois estávamos num ônibus para Belo Horizonte, só com 2 malas velhas e as roupas da Mariana. Deixava para trás tudo que conhecia, mas levava o mais importante, a consciência limpa. O sítio ficava nos arredores de Belo Horizonte. A família, os Andrade, eram gente boa que nos recebeu com carinho. O trabalho era honesto, cuidar dos animais, da horta, da manutenção. A casinha era simples, 2 peças, fogão a lenha, um banheiro pequeno. Mas era nossa. Nos primeiros meses ainda vivíamos com medo. Cada carro desconhecido, cada barulho à noite. Mas aos poucos a paz foi voltando. Mariana começou a engordar, a sorrir, a brincar. Minha Cida conseguiu trabalho de cozinheira na casa principal. Somado ao meu salário, dava para viver com dignidade. Pela primeira vez em mais de 1 ano conseguimos comprar roupa nova para a menina. Os anos foram passando. Tivemos mais 2 filhos, o João em 1980 e a Maria em 1982. A vida no sítio era dura, mas era boa. Simples, honesta, longe do medo. Mas a ferida no meu coração não cicatrizava direito. Eu tinha feito o certo, mas tinha perdido tudo. Minha cidade, minha família, meus conhecidos. Tinha virado um exilado na minha própria terra. Em 1985, 7 anos depois do julgamento, recebi uma carta. Era do Dr. Maurício Costa. Minha mão tremeu ao abrir. Será que eram más notícias? Será que o coronel tinha conseguido sair? Mas não, era outra coisa. Prezado Sr. José da Silva, é com satisfação que informo que o caso foi revisado pela Justiça. Devido ao sacrifício que o senhor e sua família enfrentaram, o Estado de Minas Gerais decidiu conceder ao senhor uma indenização, além de um pedido formal de desculpas pelos danos sofridos. Além disso, a viúva do senhor Antônio Mendes pediu seu endereço. Ela gostaria de conhecê-lo para agradecer por ter dado dignidade ao enterro do marido e do filho. Atenciosamente, Dr. Maurício Costa li aquela carta 3 vezes. Uma indenização, um pedido de desculpas, e a viúva querendo me conhecer. Senti um aperto no peito. 2 semanas depois recebi a visita do Dr. Maurício no sítio. Ele veio pessoalmente trazer os documentos da indenização. Não era uma fortuna, mas era dinheiro suficiente para comprar um pedacinho de terra, construir uma casa própria. Seu José, ele disse apertando minha mão, o senhor é um herói. Muita gente não teria tido a coragem que o senhor teve. Herói. Aquela palavra soava estranha nos meus ouvidos. Eu não me sentia herói. Me sentia apenas um homem que tinha feito o que achava certo. 1 mês depois, a dona Carmen, viúva do Antônio Mendes, veio me visitar. Era uma mulher de uns 50 anos, cabelo grisalho, olhos tristes mas gentis. Trouxe uma foto do marido e do filho. Seu José, ela disse com a voz embargada, durante 3 anos eu procurei meu marido e meu menino. Andei em cada delegacia, cada hospital, cada lugar que podia. Ninguém sabia de nada.
até que o Senhor apareceu e deu voz para os meus mortos. Ela chorou no meu ombro. Graças ao Senhor, eu pude enterrar eles direito, fazer o velório, botar uma cruz no túmulo. O Senhor não sabe o que isso significa para uma mãe, para uma esposa. Choramos juntos ali no alpendre do sítio. Minha Cida também chorava, segurando as mãos da dona Carmen. O Senhor sofreu muito por causa disso? Ela perguntou. Sofri, dona Carmen. Perdi muito. Mas se pudesse voltar atrás, faria tudo de novo. Ela me abraçou forte. O Senhor é um homem de Deus, seu José. Um homem de verdade. Aquele abraço curou alguma coisa dentro de mim. Fez valer cada lágrima, cada noite sem dormir, cada ameaça. Porque no fim, eu tinha ajudado uma mãe a encontrar paz. Com a indenização, comprei um pedacinho de terra aqui mesmo nos arredores de Belo Horizonte. 3 hectares de terra boa, com nascente de água. Construí uma casinha simples mas confortável. Plantei horta, criei galinha, vaca de leite. Meus filhos cresceram ali. A Mariana estudou, se formou professora. O João virou mecânico. A Maria casou com um rapaz bom e me deu netos. A vida foi voltando ao normal, ou melhor, foi ficando melhor do que nunca tinha sido. Os anos passaram. Em 1998, 20 anos depois do julgamento, recebi uma ligação. Era do Dr. Maurício, já aposentado. Seu José, tem uma notícia. O coronel Augusto Ferreira faleceu ontem na prisão. Infarto. Cumpriu 20 anos dos 40 da pena. Fiquei em silêncio do outro lado da linha. Não senti alegria nem tristeza. Só um vazio. Como o senhor está? O doutor perguntou. Tô bem, doutor. Tô em paz. E era verdade. Eu tava em paz. Porque tinha feito o certo, tinha enfrentado o medo, tinha dado voz aos que não tinham mais voz. Em 2003, fui convidado para dar uma palestra numa escola da região. Queriam que eu contasse minha história para os jovens. Fiquei nervoso, nunca tinha falado em público assim. Mas aceitei. Entrei naquela sala cheia de adolescentes, uns 60 alunos me olhando. Comecei a contar. A fazenda, o corpo enterrado, a decisão de denunciar, o sofrimento, a justiça. Quando terminei, o silêncio era total. Depois uma menina levantou a mão. Seu José, o senhor teve medo? Tive, menina. Muito medo. Mas sabe o que aprendi? Coragem não é não ter medo. Coragem é ter medo e fazer o certo mesmo assim. Outro menino perguntou, valeu a pena perder tudo? Olhei para ele. Sabe, filho, eu não perdi tudo não. Perdi coisas, sim. Perdi lugar, perdi conforto. Mas ganhei algo que ninguém pode tirar, a paz de consciência. E isso não tem preço. Os alunos aplaudiram. Alguns choravam. Aquilo me tocou fundo. Desde então, já dei dezenas de palestras. Em escolas, em igrejas, em associações. Conto minha história não para me gabar, mas para mostrar que vale a pena fazer o certo, mesmo quando custa caro. Hoje, com meus 70 anos, olho para trás e vejo uma vida cheia. 3 filhos criados, 7 netos, 2 bisnetos. Uma casinha quitada, terra para plantar, galinha no terreiro. Saúde razoável para a idade. Mas o mais importante, durmo em paz toda noite. Olho no espelho e reconheço o homem que vejo. Não tenho vergonha do meu passado, não tenho remorso das minhas escolhas. Às vezes recebo visita de gente que passou por situação parecida. Gente que viu algo errado e está com medo de denunciar. Eu sempre digo a mesma coisa, não vou mentir para você. Vai ser difícil, pode ser que você sofra. Pode ser que percam amigos, lugar, conforto. Mas no fim, quando você botar a cabeça no travesseiro, vai dormir em paz. E isso não tem dinheiro que pague. A dona Carmen, viúva do Antônio Mendes, se tornou amiga da família. Vem aqui todo ano no aniversário de morte do marido e do filho. Trazemos flores, acendemos velas, rezamos juntos. Ela sempre diz, seu José me devolveu meus mortos. Me deu o direito de chorar eles direito. E se você está me acompanhando até aqui, queria pedir para deixar seu like e comentar o que está achando dessa história. Me diz nos comentários, você teria tido coragem de fazer o que eu fiz? Suas palavras me dão força para continuar contando essas memórias. Uma coisa que muita gente me pergunta é sobre o perdão. Seu José, o senhor perdoou o coronel Augusto? Olha, perdoar é uma palavra complicada. Eu não guardo ódio dele no coração, isso é verdade. Ódio só envenena a gente mesmo. Mas perdoar não significa esquecer, nem significa que o que ele fez estava certo.
Ele matou 2 pessoas, um pai e um filho, destruiu uma família, e tentou destruir a minha também. Isso não se perdoa fácil assim, mas eu entreguei isso nas mãos de Deus, porque se eu ficasse remoendo raiva, quem ia sofrer era eu mesmo. Teve uma época, lá pelos anos 90, que comecei a ter pesadelos de novo. Via o corpo no cobertor, via o coronel me ameaçando, acordava suado no meio da noite. Minha Cida ficou preocupada. Zé, procura um médico. Isso não está certo. Fui num posto de saúde, conversei com uma psicóloga. Ela me explicou que era trauma, que era normal depois de tudo que passei. Me ensinou uns exercícios de respiração, me ajudou a falar sobre o que sentia. Aos poucos os pesadelos foram diminuindo. Descobri que falar sobre o que aconteceu ajudava. Por isso comecei a dar as palestras, a contar minha história. Cada vez que contava, era como se tirasse um peso das costas. Em 2008, 30 anos depois daquele julgamento, a cidade de Santa Rita do Sapucaí me chamou para uma homenagem. Fiquei surpreso. Pensei que ainda me odiavam lá. Mas o prefeito novo, gente mais jovem que não tinha ligação com o coronel, quis fazer um ato público me pedindo desculpas em nome da cidade. Hesitei muito em ir. Tinha medo de voltar lá, de ver os lugares, de encontrar gente que talvez ainda guardasse rancor. Mas minha Cida me encorajou. Zé, vai, é hora de fechar esse círculo. Voltamos para Santa Rita depois de 30 anos. A cidade tinha mudado bastante. Ruas asfaltadas, prédios novos, mais movimento. Mas o cheiro da terra, o jeito das pessoas falar, aquilo não mudava. A homenagem foi na praça principal, mesmo lugar onde eu tinha dormido na rua naqueles dias terríveis. Tinha umas 200 pessoas. O prefeito fez um discurso bonito, falando sobre coragem, sobre fazer o certo mesmo quando custa caro. Depois me chamaram para falar. Subi naquele palanque com as pernas bambas. Olhei para aquele povo todo, reconheci alguns rostos mais velhos, vi gente jovem que não me conhecia. Eu não sou herói, comecei, sou só um homem comum que viu algo errado e não conseguiu ficar calado. Paguei um preço alto por isso, é verdade. Perdi muito, mas ganhei algo que vale mais que qualquer coisa, a certeza de que fiz o certo. Pausei, olhando para as pessoas. Tem gente aqui que sofreu junto comigo naquela época. Tem gente que me virou as costas quando mais precisei. Não guardo rancor de ninguém. Cada um fez o que achou que devia fazer. Mas vim aqui hoje dizer uma coisa: nunca é tarde para fazer o certo. Nunca. As pessoas aplaudiram. Algumas choravam. Depois da cerimônia, várias pessoas vieram me pedir desculpas. Gente que tinha me rejeitado, que tinha fechado porta na minha cara. Seu José, me perdoa. A gente tinha medo. O coronel mandava em tudo. Eu apertava a mão de cada um. Já está perdoado. A vida seguiu para todos nós. Uma senhora idosa se aproximou. Demorei a reconhecer. Era minha mãe. Tava com 85 anos, curvada, apoiada numa bengala. Não nos falávamos fazia mais de 20 anos. Mãe, foi tudo que consegui dizer. Ela chorou nos meus braços. Meu filho, me perdoa. Me perdoa por ter te botado para fora. Eu tava com medo, tava sendo pressionada, mas nunca deixei de te amar. Choramos juntos ali na praça, na frente de todo mundo. 30 anos de mágoa se desfazendo naquele abraço. Tá tudo perdoado, mãe, tá tudo bem. Ela conheceu minha Cida de novo, conheceu meus 3 filhos, os netos. Passamos o resto do dia juntos. Foi uma cura que eu nem sabia que precisava. Voltamos para Belo Horizonte no dia seguinte. No ônibus, minha Cida segurou minha mão. Tá aliviado? Tô, Cida. Parece que um ciclo fechou. Minha mãe faleceu 2 anos depois, em 2010. Mas aqueles 2 anos a gente se falou todo mês por telefone. Ela vinha me visitar de vez em quando. Fizemos as pazes antes dela partir. Outra coisa importante que aconteceu foi em 2012. A fazenda São José, que tinha ficado abandonada depois da prisão do coronel, foi desapropriada pelo governo e transformada em assentamento. Várias famílias de trabalhadores sem terra ganharam lotes lá para plantar. Fui convidado para a cerimônia de entrega dos lotes. Voltei naquela fazenda depois de mais de 30 anos. Tava tudo diferente. A sede velha tinha sido reformada e virado escola. O milharal onde o corpo foi enterrado agora era uma horta comunitária. Mostraram para mim onde tinham sido achados os restos do Antônio e do Pedrinho.
Tinha uma cruz de madeira ali, singela, com os nomes deles. Ajoelhei, rezei, pedi a Deus que eles estivessem em paz. Uma das famílias assentadas me convidou para almoçar. Comida simples, feita no fogão a lenha, mas feita com carinho. Sentei naquela mesa rodeado de gente trabalhadora, gente que nem eu, que vivia da terra. Seu José, o dono da casa, disse: "O Senhor deu dignidade para essa terra. Antes era terra de sangue, de sofrimento. Agora é terra de trabalho honesto, de família." Aquelas palavras me emocionaram. A terra tinha sido redimida. O lugar que tinha sido palco de um crime agora alimentava famílias inteiras. Voltei para casa naquele dia com o coração cheio. Senti que minha missão tinha se completado de alguma forma. O círculo tinha se fechado de verdade. Nos últimos anos tenho levado uma vida tranquila. Acordo cedo ainda, costume de lavrador não muda. Cuido da minha hortinha, das minhas galinhas. Minha Cida faz aquele cafezinho gostoso que tomo no alpendre vendo o sol nascer. Os netos vêm me visitar todo fim de semana. Os bisnetos, pequenininhos ainda, correm pelo terreiro. É uma alegria ver a vida continuando, as gerações se renovando. Às vezes pego aquela foto velha, amarelada, que tenho guardada. É do dia do meu casamento com a Cida. A gente tão jovens, tão cheios de sonhos. Nunca imaginei tudo que ia passar, tudo que ia enfrentar. Mas faria tudo de novo. Cada passo, cada escolha, cada sofrimento. Porque no fim, construí uma vida que tem significado. Uma vida que fez diferença. Roteiro completo, continuação bloco 8 de 10, 7.000 caracteres. Teve um dia, faz uns 2 anos, que recebi a visita de um rapaz jovem, uns 25 anos. Ele bateu no portão meio tímido, pedindo para falar comigo. Convidei ele para entrar, ofereci um cafezinho. Seu José, ele começou com a voz meio trêmula: "Meu nome é Pedro Antônio Mendes. Sou neto do Antônio Mendes, filho da filha mais velha dele." Meu coração deu um pulo. O neto do homem que tinha sido assassinado estava ali na minha frente. Minha avó, Dona Carmen, faleceu ano passado. Ele continuou: "Antes de morrer, ela me fez prometer que eu viria te conhecer, te agradecer pessoalmente. Porque graças ao Senhor, ela pode enterrar meu avô e meu tio direito. Pode ter um túmulo para visitar, para levar flor." Ele tirou uma foto do bolso. "Essa é minha avó no túmulo deles, uns meses antes de falecer. Ela pediu para eu te dar." Peguei a foto com as mãos tremendo. Era a Dona Carmen, já bem velhinha, ajoelhada na frente de um túmulo bem cuidado, cheio de flores. A expressão dela era de paz. Ela sempre dizia que o Senhor foi um anjo na vida dela. O rapaz disse que o Senhor teve coragem quando todo mundo ficou com medo. Conversamos a tarde inteira. Ele me contou da vida dele, que tinha se formado advogado, que trabalhava defendendo trabalhadores rurais. Foi por causa da história do meu avô que escolhi essa profissão. Quero lutar para que outras famílias não passem o que a minha passou. Quando ele foi embora, fiquei ali no alpendre segurando aquela foto. A Dona Carmen já tinha partido, mas o legado continuava. O neto dela lutando por justiça. O círculo continuava. Uma das coisas que mais me orgulho, olhando para trás, é que nunca menti. Tinha gente me aconselhando a mudar a história, a amenizar, a dizer que não tinha certeza do que tinha visto. Mas eu mantive a verdade do começo ao fim. E a verdade me sustentou. Porque mentira, por mais bem intencionada que seja, sempre cobra seu preço. Verdade pode doer no começo, mas no fim ela liberta. Minha filha Mariana, que hoje é professora, às vezes me pede para ir na escola dela contar minha história para os alunos. No começo eu ficava sem jeito. Achava que os jovens de hoje não iam se interessar por história de velho. Mas me surpreendi. Os meninos escutam em silêncio, fazem perguntas, querem saber detalhes. Muitos vêm falar comigo depois. Seu José, meu pai sofre injustiça no trabalho, mas tem medo de denunciar. Minha mãe viu algo errado, mas não quer se meter. Eu sempre digo: olha, não posso mandar ninguém fazer nada. Cada um conhece sua realidade, seus medos, suas limitações. Mas posso dizer uma coisa: quando você faz o certo, mesmo que custe caro no começo, no fim você dorme em paz. E isso vale muito. Teve uma menina que me disse: mas seu José, e se a pessoa não tiver força para aguentar as consequências? Olhei para ela. Sabe, filha, a gente nunca sabe a força que tem até ser testado. Eu achava que era fraco, que não ia aguentar.
mas quando precisei, a força veio. De dentro de mim, da minha mulher, de Deus. A força aparece quando a gente mais precisa. Hoje, com 70 anos nas costas, posso dizer que vivi uma vida plena. Não foi fácil, não foi confortável, mas foi verdadeira. Foi uma vida com propósito. Às vezes me perguntam, seu José, se pudesse voltar no tempo, mudaria alguma coisa? Penso bem antes de responder. Mudaria o sofrimento que causei para minha família, se pudesse. A Cida, a Mariana, minha mãe, todos sofreram por causa da minha escolha. Se tivesse um jeito de ter feito o certo sem eles sofrerem, teria feito. Mas mudaria a decisão de denunciar? Insistem. Não, isso não mudaria nunca. Porque no fim das contas, 2 vidas foram tiradas injustamente. Um pai e um filho foram assassinados e enterrados que nem bicho. E alguém precisava dar voz para eles. Alguém precisava fazer justiça. Se não fosse eu, quem seria? Se não fosse naquele momento, quando seria? A gente vive numa sociedade onde muita gente vê, mas pouca gente fala. Onde é mais fácil fingir que não viu, que não sabe, que não é problema seu. Mas quando todo mundo finge, o mal cresce solto. Eu aprendi que uma pessoa comum pode fazer diferença. Eu era só um peão sem estudo, sem dinheiro, sem poder. Mas tinha algo que o Coronel Augusto, com toda a riqueza e influência dele, não tinha: a verdade do meu lado. E a verdade é mais poderosa que qualquer coronel, qualquer dinheiro, qualquer ameaça. Minha Cida sempre me diz, quando estou contando essas histórias: Zé, você não se orgulha demais não? Fica falando dessas coisas. Eu rio. Mulher, não é orgulho não, é testemunho. É mostrar para os outros que é possível, que vale a pena. E é verdade. Não conto minha história por vaidade. Conto porque pode ajudar alguém que está passando por situação parecida. Alguém que viu algo errado e está com medo de falar. Alguém que está sendo pressionado a ficar calado. Quero que essas pessoas saibam, você não está sozinho. Vai ser difícil, pode ser que sofra, mas no fim, a verdade prevalece. Sempre. Às vezes recebo carta, mensagem, gente que viu minha história em algum lugar e quis entrar em contato. Gente do Brasil inteiro. Gente que passou por situação parecida, que também denunciou injustiça e sofreu as consequências. A gente forma uma rede, sabe? Uma rede de gente que escolheu fazer o certo mesmo quando custou caro. E isso me dá esperança. Esperança de que o mundo pode ser melhor, de que ainda tem gente disposta a lutar pelo certo. Teve um senhor do Rio Grande do Sul que me escreveu. Tinha denunciado esquema de corrupção na prefeitura da cidade dele. Perdeu o emprego, foi ameaçado, teve que sair da cidade. Mas os corruptos foram presos, o dinheiro público foi recuperado. Seu José, ele escreveu, sua história me deu força nos momentos mais difíceis. Quando achava que não ia aguentar, lembrava de você. Se um lavrador simples conseguiu enfrentar um coronel poderoso, eu também posso enfrentar esses políticos corruptos. Essas palavras me emocionaram profundamente. Minha história estava servindo de inspiração para outros. O sofrimento que passei não tinha sido em vão. Outra coisa que me deixa feliz é ver meus filhos e netos crescendo com valores sólidos. A Mariana ensina os alunos dela sobre ética, sobre fazer o certo. O João, mesmo sendo mecânico, é conhecido pela honestidade. Nunca engana cliente, nunca cobra serviço que não fez. A Maria criou os filhos dela com os mesmos princípios. Vovô, meu neto mais velho me disse outro dia, a gente aprende muito com sua história. Aprende que não adianta ter dinheiro, ter conforto, se a consciência está pesada. Aquilo ali vale mais que qualquer medalha, qualquer reconhecimento oficial. Roteiro completo, continuação, bloco 9 de 10, 7.000 caracteres. Sabe o que mais me marcou nesses 70 anos de vida? Foi descobrir que coragem não é algo que a gente nasce com. Coragem é uma escolha que a gente faz todo dia. Teve dias que acordei sem coragem nenhuma, com vontade de desistir de tudo. Mas escolhi continuar. E essa escolha, repetida dia após dia, foi o que me trouxe até aqui. Lembro de uma conversa que tive com o padre Antônio, poucos meses antes dele falecer em 2015. Ele já estava bem velhinho, doente, mas a mente ainda estava clara. José, ele me disse, você sabe qual foi o momento que mais me orgulhei de você? Pensei que fosse o dia que fui até Belo Horizonte denunciar, ou o dia do julgamento. Mas não, foi aquele dia que você apareceu na igreja, depois de ouvir sua própria mãe te mandar embora de casa.
Você estava destruído, sem ter para onde ir, mas mesmo assim não desistiu. Continuou de pé. Isso foi coragem de verdade. Aquelas palavras me tocaram fundo, porque ele tinha razão. A coragem não está só no ato grande, no momento heróico. Tá no levantar todo dia mesmo quando tudo está desmoronando. Tá no continuar caminhando quando as pernas querem parar. Tem uma coisa que aprendi nesses anos todos: fazer o certo não garante que tudo vai dar certo na hora. Às vezes demora anos para colher os frutos. Às vezes a gente nem vê os frutos, mas eles existem. Quando denunciei o coronel em 1978, não imaginava que 40 e tantos anos depois, em 2024, ia tô aqui, com saúde, com família, contando essa história para vocês. Não imaginava que minha história ia inspirar outras pessoas. Não imaginava nada disso. Só sabia que não podia ficar calado. E segui meu coração. A minha Cida, minha companheira de toda a vida, é quem mais me conhece. Ela viu tudo de perto. O medo, o sofrimento, mas também a paz que veio depois. Zé, ela me disse semana passada, enquanto tomávamos café no alpendre: você se arrepende de alguma coisa? Olhei para ela, para aquela mulher que ficou do meu lado quando todo mundo virou as costas. Me arrependo de ter te feito sofrer, Cida. De ter colocado você e a Mariana em perigo. Isso me dói até hoje. Ela segurou minha mão, mas eu escolhi ficar do seu lado, Zé. Ninguém me obrigou. E sabe por quê? Porque casei com um homem de verdade. Um homem que não se vende, que não se curva, que não fica calado na frente da injustiça. E disso eu me orgulho. Tem momentos na vida que valem por uma vida inteira. Aquele foi um desses momentos. Se você está me acompanhando até aqui, deixa eu te agradecer de coração. Sei que minha história é longa, mas precisava contar direitinho, sem pular nada. E se você puder, comenta aí embaixo o que está achando, de onde está me ouvindo. Isso me dá uma alegria danada. Teve um episódio que aconteceu faz uns 5 anos que me marcou muito. Tava na cidade fazendo umas compras quando um homem se aproximou. Era um senhor de uns 60 anos, bem vestido, dirigindo carro importado. O senhor é o José da Silva? Ele perguntou. Sou sim, senhor. Meu nome é Roberto Ferreira. Sou filho do coronel Augusto Ferreira. Meu sangue gelou por um segundo. O filho do homem que tinha tentado me destruir estava ali na minha frente. Queria conversar com o senhor, se me permite. Aceitei. Fomos numa lanchonete, sentamos numa mesa no canto. Seu José, ele começou: passei a vida inteira odiando o senhor. Meu pai morreu na prisão por causa da sua denúncia. Eu cresci ouvindo que o senhor tinha mentido, que tinha inventado tudo para prejudicar minha família. Fiquei quieto, deixando ele falar. Mas faz uns anos, encontrei uns documentos velhos do meu pai, cartas, anotações, e descobri a verdade. Meu pai realmente tinha matado aqueles homens, e tinha matado outras pessoas também, ao longo dos anos. Gente que simplesmente sumiu e nunca mais foi encontrada. Ele pausou, os olhos marejados. Vim aqui pedir desculpas, pelo ódio que senti do Senhor todos esses anos, e para agradecer, porque o Senhor impediu que meu pai continuasse matando. Quem sabe quantas outras vidas o Senhor salvou? Fiquei sem palavras. O filho do coronel me pedindo desculpas, me agradecendo. Não precisa me agradecer não, rapaz. Fiz o que tinha que ser feito. Ele apertou minha mão. O senhor é um homem de honra. Meu pai era um monstro, mas me recuso a ser como ele. Construí minha vida diferente, com honestidade. E parte disso eu devo ao seu exemplo. Aquele encontro me mostrou algo importante. Até mesmo da maior tragédia, pode nascer algo bom. O filho do coronel tinha escolhido um caminho diferente do pai. O ciclo de violência tinha sido quebrado. Voltei para casa naquele dia pensando nas voltas que a vida dá. O homem que eu mais temia no mundo tinha criado um filho que veio me pedir desculpas. Deus escreve certo por linhas tortas, como diz o ditado. Hoje, quando olho para o espelho, vejo um homem velho, cabelo branco, rugas profundas no rosto, mãos calejadas de tanto trabalho, costas um pouco curvadas. Mas vejo também um homem em paz, um homem que pode olhar para trás sem vergonha. Às vezes acordo de madrugada, costume de lavrador. Fico ali no escuro, ouvindo a Cida respirar do meu lado, ouvindo os grilos lá fora. E agradeço a Deus por cada dia, por cada escolha que fiz, por cada consequência que enfrentei, porque tudo isso me trouxe até aqui.
até esse momento de paz, de plenitude, de saber que vivi uma vida que importou. Não fui rico, não fui famoso, não deixei fortuna para os filhos, mas deixei algo mais importante, um exemplo. Deixei a certeza de que uma pessoa comum pode fazer diferença, que a verdade é mais forte que a mentira, que a justiça, por mais que demore, sempre chega. Meus netos às vezes me perguntam: vovô, o que o Senhor quer que a gente lembre de você quando o Senhor partir? Respondo sempre a mesma coisa: quero que lembrem que o vovô de vocês foi um homem de palavra, um homem que não se vendeu, que não se calou na frente da injustiça, um homem imperfeito, com defeitos, com medos, mas que tentou fazer o certo, e acho que isso basta. Não preciso de estátua, de placa com meu nome, de reconhecimento oficial. O reconhecimento que importa eu já tenho, o respeito dos meus filhos, dos meus netos, da minha consciência. Tem uma frase que o padre Antônio me disse uma vez, e que carrego no coração: José, Deus não nos pede para ter sucesso, Ele nos pede para ser fiéis. Eu fui fiel, fiel à verdade, fiel à justiça, fiel aos princípios que aprendi com meus pais. E isso me basta. Bloco 10 de 10 final 7. 000 caracteres hoje, sentado aqui no meu alpendre com meus 70 anos, olhando pro sol se pondo atrás dos morros de Minas, posso dizer com toda certeza: valeu cada lágrima, valeu cada noite sem dormir, valeu cada ameaça, cada dificuldade, cada momento de desespero, porque no fim, meus queridos, a gente não leva nada material dessa vida, não leva dinheiro, não leva propriedade, não leva conforto. A única coisa que a gente leva é o que a gente foi, as escolhas que a gente fez, o bem que a gente deixou no mundo. E eu posso olhar para trás e dizer: ajudei a fazer justiça, dei voz a quem não tinha mais voz. Mesmo sendo um simples lavrador, sem estudo, sem poder, fiz diferença. Minha Cida está ali na cozinha preparando o jantar. Ouço o barulho das panelas, o cheiro da comida chegando até aqui. Daqui a pouco os netos chegam para jantar com a gente, como todo domingo. A casa vai encher de barulho, de risada, de vida. E eu agradeço a Deus por isso tudo, por ter me dado força naqueles momentos difíceis, por ter colocado pessoas boas no meu caminho, o Padre Antônio, o Dr. Maurício, a Dona Carmen, tantos outros, por ter me dado uma família que ficou do meu lado, mas principalmente, agradeço por ter me dado coragem naquela noite de março de 1978. Coragem de não fingir que não vi. Coragem de não virar as costas. Coragem de fazer o certo mesmo sabendo o preço que ia pagar. Se você está me ouvindo agora, e passa por algo parecido, se viu algo errado, e está com medo de falar, deixa eu te dizer uma coisa: o medo é normal. Eu tive medo, muito medo, mas o medo não pode ser maior que a verdade. Avalia bem sua situação. Busca a ajuda das pessoas certas. Não se exponha desnecessariamente. Mas não fique calado, porque o silêncio alimenta a injustiça. O silêncio deixa os maus continuarem fazendo o mal. Pode ser que você sofra. Pode ser que perca coisas. Mas te garanto uma coisa: você vai ganhar algo que não tem preço: a paz de consciência. E essa paz, meu amigo, essa paz vale mais que todo o ouro do mundo. Eu poderia ter ficado calado naquela noite. Poderia ter voltado para casa, dado o remédio para minha filha, e fingido que não vi nada. Teria sido mais fácil. Teria evitado todo o sofrimento. Mas toda vez que olhasse no espelho, ia ver um covarde. Toda vez que abraçasse minha filha, ia lembrar que tinha sido omisso com a morte de um pai e um filho. Não conseguiria viver com isso. Então escolhi o caminho difícil. E não me arrependo. Sabe o que mais me emociona nessa história toda? É que ela não terminou comigo. O neto do Antônio Mendes virou advogado e luta por justiça. Minha filha é professora e ensina valores para os alunos. O filho do coronel Augusto escolheu ser honesto. Muita gente que ouviu minha história teve coragem de denunciar injustiças nas vidas delas. A pedra que joguei naquela água em 1978 continua fazendo ondas até hoje. E isso me enche de gratidão. Para você que me acompanhou até aqui, até o final dessa história, meu muito obrigado. De coração mesmo. Sei que foi longo, sei que teve partes difíceis. Mas precisava contar tudo, sem cortar nada, porque cada pedaço é importante. E se essa história tocou seu coração de alguma forma, se te fez refletir sobre coragem, sobre justiça, sobre fazer o certo,
então valeu a pena eu ter aberto meu coração e dividido essas memórias com você. Deixa seu like aí embaixo se você gostou. Se inscreve no canal para continuar ouvindo histórias reais de gente comum que fez coisas extraordinárias. E comenta nos comentários, você teria tido coragem? O que você faria na minha situação? Adoro ler os comentários de vocês. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa mensagem, alguém que está passando por situação parecida, compartilha esse vídeo. Às vezes uma história como a minha pode dar a força que alguém precisa para fazer o certo. Antes de terminar, queria deixar uma última reflexão. A vida é curta, meus amigos. 70 anos parecem muito quando a gente é jovem, mas passam num piscar de olhos. E quando chegar no fim, a única coisa que vai importar é: você viveu com honra? Você fez o certo quando foi testado? Você deixou o mundo um pouquinho melhor do que encontrou? Eu posso responder sim para essas perguntas. E não tem sensação melhor que essa. O sol já se pôs completamente. As primeiras estrelas começam a aparecer no céu de Minas. Ouço a Cida me chamando para jantar. Ouço o barulho do portão, são os netos chegando. Levanto da cadeira, as juntas estalando, o corpo cansado de uma vida inteira de trabalho. Mas o coração está leve, o coração está em paz, porque eu fiz o certo. E isso, meus queridos, isso vale por uma vida inteira. Um abraço forte no coração de cada um de vocês. Que Deus abençoe a vida de todos. E lembrem-se, nunca é tarde para fazer o certo. Nunca. Até a próxima história. Um beijo do velho Zé. E se você quiser continuar acompanhando mais histórias reais como essa, histórias de superação, de coragem, de gente comum que fez diferença, clica aqui embaixo e se inscreve no canal. Manda também para o nosso grupo do WhatsApp, o link está na descrição. Lá a gente manda histórias todos os dias, histórias que vão te emocionar, te inspirar, te fazer acreditar que vale a pena ser uma pessoa de bem. Fica com Deus, fica em paz, e até breve.